Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor nosso Deus, pedimos a tua luz, a luz do Espírito, que possa iluminar a nossa inteligência, que possa iluminar o nosso coração, para compreendermos melhor a tua fé, a nossa fé, para que cada vez mais possamos te amar e te servir. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nossa Senhora Auxiliadora, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Assentai-vos. Então, semana passada, no nosso livrinho, vamos continuar com ele, trabalhamos a introdução e também o capítulo 1. Então nós vimos na semana passada que ser católico significa crer num Deus que é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Falávamos um pouquinho da unidade entre a Trindade e como se dá a criação na Trindade. Depois, olhamos com muito carinho a fé no cotidiano da vida, a fé que nos sustenta e que deve ser testemunhada a todas as pessoas. Partindo daí, entramos no capítulo 1, que fomos criados à imagem e semelhança desse Deus que é amor, para vivermos numa vida plena e sermos felizes. Então, como se dá a busca da felicidade e a realização pessoal. O nosso Deus é um Deus que se revela no cotidiano da história, mas vamos ter a plenitude na revelação máxima, que é a encarnação do seu Filho, quando ele se torna homem como nós. E aí entramos nos três alicerces que edificam e solidificam a fé católica. Quais são as três pilastras que estão sustentadas a nossa fé católica? Quem lembra? Sagrada Escritura, Palavra de Deus, não é? Segundo, Sagrada Tradição. E terceiro, Magistério. Isso é muito importante, vocês não podem esquecer nunca mais. Quais são os três pilares que sustentam a fé católica? Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Magistério. Vamos repetir? Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. Então, a Sagrada Escritura contém o quê? A palavra de Deus divinamente revelada. A Sagrada Tradição contém o quê? Os elementos da fé que se desdobraram na vivência cristã, não é? Entre os apóstolos, as primeiras comunidades, e que se tornou patrimônio da nossa fé. Então nós chamamos isso de tradição. E por fim, o magistério da igreja, que eu dizia no nosso último encontro, que é como selo de segurança, não é? Que aquilo que nós estamos aprendendo e ensinando sobre a Escritura e a tradição, possui o quê? Uma veracidade diante de tantos ensinamentos e principalmente instrumentalização da palavra de Deus. Padre, o que é esse palavrão? É de comer ou de passar no cabelo? Nenhum dos dois. Instrumentalizar a palavra de Deus significa pegar a palavra e fazer dela uma massa de manobra de acordo com a minha vontade, né? Às vezes para enganar as pessoas, às vezes para extorquir aquilo que não é de fato o ensinamento da palavra. Então, uma breve retrospectiva do que nós falávamos no nosso primeiro encontro, terça-feira passada. Hoje vocês se preparem, porque o conteúdo é bem denso.
Primeiro, vai tratar sobre quem é Jesus. Depois, vai tratar o que é a igreja. E por fim, quem é o ser humano. Certo? Esta tríade, podemos dizer assim, que é necessário a nossa compreensão, porque a fé passa por essa via. Né? A fé consiste numa abertura, numa adesão pessoal a Jesus. Aderindo a Ele, eu recebo a fé dEle na igreja. E isso me torna mais humano, isso me dignifica, isso me torna filho amado de Deus, filha amada de Deus. Então esses três conteúdos estão intimamente ligados. Quem é Jesus Cristo, o que é a igreja e quem sou eu. Certo? Então vamos apertar o cinto de segurança, porque hoje tem muito conteúdo para a gente ver. Podemos começar? Então, quem tiver o seu livrinho, pode tomar aí, nós vamos começar a partir da página 33. Página 33. Nós partimos de um versículo bíblico, Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32. E o que esse trecho do Evangelho vai nos dizer? Conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Então, a verdade não é uma doutrina, a verdade não é uma ideia, a verdade é uma pessoa. E como chama essa pessoa? Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o coração humano anseia pela verdade. E esta ânsia, minha gente, é a ânsia da ciência. Se vocês lerem um pouquinho, os principais cientistas se tornam ateus. Não acreditam em Deus. Por quê? Porque a sua doutrina, a sua ideia, a sua tese se torna o quê? A sua verdade. E ela ocupa o lugar de Deus. E nós só experimentaremos a verdadeira liberdade que o nosso coração busca a partir do momento que nós conhecermos esta verdade, que não é uma doutrina, que não é uma teoria, que não é uma ideia, mas que é uma pessoa. É muito interessante os jovens, né? Muitos de vocês que estão aqui são pais. Quando a meninada está na idade da rebeldia, dos 15 até 17 anos, que quer ir para a festa, a mãe não deixa, que quer sair para os colegas para jogar bola, o pai não deixa. Eles falam assim: mas se eu fosse livre, eu iria. Já ouviram esse tipo de discurso? E nós muitas vezes temos uma concepção errada de liberdade. Pensamos que ser livre consiste apenas no pode e não pode. Mas no contexto da antropologia, olhando para a essência da pessoa, a liberdade é a imagem de Deus em nós. Terceiro assunto que nós vamos falar na noite de hoje. Então somos criados à imagem e semelhança de Deus, e a imagem de Deus em nós é o quê? A liberdade. E a liberdade consiste no quê? Na capacidade que cada um tem de escolher. Então, quando o celular toca de manhã, você tem duas opções: ou você levanta para ir trabalhar e estudar, ou você toma a decisão de continuar dormindo. Mas prepare, porque as duas têm consequências, não é? Se fica dormindo, pode ser mandado embora do emprego, demitido, não é? Perder o conteúdo importante da aula. Então tem as consequências. Se eu levanto às vezes mesmo, né, com sono, mas tomo aquele banho frio, logo me recupero e vou para as minhas atividades. Então não serei demitido, não perderei o conteúdo importante da aula. Importante entender que a sua escolha produz consequências, em primeiro lugar, na vida de quem? Na sua vida. E hoje qual é a dificuldade? Nós queremos escolher, mas nós não queremos sofrer as consequências da nossa escolha. Outro exemplo dos jovens: começa a namorar, fala que a castidade é coisa antiga, do passado, da igreja que é retrógrada, aí vai pro furunfunfá, a menina fica grávida. E agora? Não podemos contar para ninguém.
A mãe dela não pode ficar sabendo. Então vamos abortar. Quer escolher com os seus princípios e não de acordo com a verdade, mas não quer assumir a responsabilidade da sua escolha. E liberdade anda de mãos dadas com a responsabilidade. Se você escolhe, tem que também sofrer as consequências da sua escolha. Então, se você escolhe de acordo com a verdade que é Jesus, quais serão as consequências das suas escolhas? Boas ou ruins? Boas. Se são boas, você precisa ter medo delas? Não, porque serão boas para a sua vida. Por isso, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E esse é um desejo do coração humano. Certo? Então vamos agora entrar no contexto de quem é Jesus. Primeiro, Jesus é o Filho amado do Pai. Dizia isso semana passada. O Pai é o que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. E a revelação plena de quem é Deus, nós encontramos na pessoa de quem? De Jesus. Porque Ele nos revela a face amorosa de Deus. E ninguém pode chegar ao Pai se não for através de Jesus. Então, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai se não for por mim. Então, Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. E por que Ele se fez gente como nós? Para instituir aqui na terra qual reino? O reino de Deus, o reino dos céus. Então, se vocês lerem os 4 evangelhos, de Mateus, de Lucas, de Marcos e de João, a palavra que você vai mais encontrar na boca de Jesus, nos 4 evangelhos, reino de Deus, reino dos céus. Reino de Deus, reino dos céus. Porque Ele se fez homem, Ele se fez gente, para trazer até nós o quê? O reino de Deus, certo? E Ele é a concretização do reino de Deus, porque enquanto Ele fazia cura, milagres, enquanto Ele anunciava a palavra, eles ficavam imaginando, mas cadê o reino de Deus? Cadê o reino dos céus? E aí Jesus vai dizer, o reino de Deus está entre vocês e vocês não reconhecem, porque o reino é uma pessoa, é Jesus. E a partir do momento que eu vou aderindo a Ele, que eu vou acreditando na palavra dEle, este reino também se concretiza onde? Na minha vida, no meu coração, nas minhas relações, na família aonde eu estou inserido, certo? E Jesus, além de instituir o reino dos céus aqui na terra, o que Ele faz? Ele nos dá a dignidade da filiação divina. O que é a filiação divina? Ser filho de Deus. Qual a diferença entre nós e Jesus? Nós somos filhos adotivos do Pai, e Jesus não é filho adotivo, certo? Porque por meio dele, vai nos dizer São Paulo, que nós recebemos uma adoção filial, ou seja, fomos adotados, redimidos do nosso pecado, através do batismo, e sendo redimidos do pecado pelo batismo, somos elevados à mais alta estatura. E esta estatura é de quê? De filho amados de Deus que somos. Conteúdo da semana passada, vamos ver quem vai saber responder a minha pergunta. Qual a única definição que nós temos de Deus na Bíblia? Deus é amor. Parabéns, né? Deus é amor. Então nós somos filhos amados, porque somos adotados por um Deus que nos torna filhos dele através do quê? Do amor, certo? Bom, 1.1, lá na página 3, a pessoa de Jesus, filho amado do Pai.
Então, o amor é o norte da Trindade. Todas as vezes que vocês ouvirem falar sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e a ligação que há entre eles, vocês sempre vão ouvir a palavra amor. E a tarefinha de casa desta semana, ler a primeira carta de São João. Está lá no finalzinho da Bíblia, é um livro bem pequeno, tem apenas 5 capítulos, para vocês entenderem o que é amor na concepção bíblica, certo? Na concepção cristã. Então, como que esse Filho de Deus se torna gente? Ele não nasce de uma chocadeira, não é? Veio o anjo que anuncia a Maria, que ela vai conceber pelo poder do Espírito Santo. Maria fica um pouco com dúvida, questiona, mas no final dá o seu sim. O Espírito Santo a envolve com a força do Espírito, ela fica grávida, vai para a casa de Isabel, fica lá ajudando a sua prima como doméstica. Depois eles vão ter que fazer o recenseamento na sua cidade natal, não acha lugar para o menino e vão para onde? Para o estábulo, não é? Para um curral, mais popular para nós. E o menino nasce e é colocado em meio aos animais, às palhas, numa manjedoura. Então assume a nossa condição humana, nasce como nós, chora, não é? Precisa de uma mãe para amamentar, precisa de uma família para crescer. Então olha como é bacana compreendermos o mistério da encarnação, de um Deus que se faz gente como nós. Então, na pessoa de Jesus, nós encontramos a unidade humana e divina. Então, olhe lá na página 34, primeiro parágrafo. Vamos ler juntos o primeiro parágrafo? Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, uma única pessoa em 2 naturezas, sem divisão. Ele veio para nos salvar. Seu nome em hebraico, Yeshua, significa Deus salva. Salvação é a realização plena do ser humano que acolhe a vida divina. Então Jesus não é só homem, e Jesus não é só Deus. Vai dizer o credo niceno-constantinopolitano, que nós rezamos no sábado santo: verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Porque une em uma só pessoa, a pessoa de Jesus, o quê? Toda a humanidade e toda a divindade. Deus que se faz homem, para quê? Para pegar a humanidade e elevá-la à condição de quem? De Deus. Nossa Senhora, é muito amor, não é, por nós? Deus que deixa a sua condição divina para se tornar como nós, para nos pegar diante do nosso pecado e nos salvar e nos elevar à condição de Deus, sendo Filho amado. E o mundo canta para você: você não vale nada, mas eu gosto de você. E você canta como se aquilo fosse a verdade da sua vida. Você vale muita coisa. O preço do seu resgate não foi barato não, ó. O preço do seu resgate foi o sangue de Jesus derramado na cruz, porque Ele te ama. Porque Ele nos ama. Então, assume a nossa humanidade perdida para ser santificada e elevada à condição mais alta de sermos filhos amados. Como que isso acontece? Por meio do batismo. Por isso que Jesus, no início da sua vida pública, foi batizado por quem? Quem batizou Jesus? João Batista. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, que eu não falei semana passada. O batismo nos tira da condição de pecado original e nos dá a filiação divina. Nos tira do pecado para nos dar a vida da graça, certo? Bom,
todas as vezes que nós batizamos uma criança ou um adulto, esta é a missão do sacramento do batismo: tirá-lo da condição de pecado original e dar a ele a vida da graça em Jesus. Agora vocês poderiam me perguntar: padre, o senhor acabou de falar que Jesus inicia o seu ministério sendo batizado por João. Mas será que Jesus tinha pecado? Porque se o batismo é para nos tirar do pecado e nos dar a vida da graça, Jesus foi batizado, então será que isso subentende que Jesus também teve pecado? O que vocês acham? Então para que Jesus foi batizado? Dar o testemunho, o ensinamento? Mas é pouco. O que mais? Quem se arrisca? E se essa fosse uma pergunta do Enem, hein? Oi? Não, ele já estava com o Espírito Santo. Não é só para receber o Espírito Santo. O batismo de Jesus foi por nossa causa, porque ao ser batizado no Rio Jordão, Jesus purificou as águas que nos purificariam do nosso pecado. O batismo de Jesus não foi para ele, o batismo de Jesus foi para nós. Porque a água que iria nos purificar do pecado original foi santificada quando Jesus foi imergido nela. Nossa, mas isso é bonito demais, não é? O batismo de Jesus não foi para ele, porque ele era todo santo, ele não tinha pecado, mas ele entrou nas águas do batismo para purificar estas águas, e purificando essas águas nos purificariam dos nossos pecados. Então o batismo de Jesus foi para mim e para você, e não para ele, certo? Depois, na sua missão pública, ele passa pelas tentações, vai para o deserto, para nos ensinar o quê? Que por meio da palavra nós podemos vencer as tentações. Quem aqui já foi tentado ao menos uma vez na vida? Levante a mão, começando por mim. Que bom, obrigado Senhor, que eu não estou sozinho. Todos nós, ao menos uma vez na vida, já fomos tentados, não já? E qual é a nossa tendência diante da tentação? Ceder e cair no conto do gabiru e fazer o que ele está nos tentando. Não é assim? A nossa tendência é essa. Mas Jesus foi tentado no deserto. Se tu és o Filho de Deus, transforme esta pedra em pão. E Jesus vai dizer: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você prostrar aos meus pés e me adorar, eu te darei todos estes reinos. Olha o tipo de tentação que o demônio utiliza com Jesus, para dizer que estas também são as nossas tentações. Da barriga, nunca se viu tanto selfie de comida e de bebida como é hoje, não é? O poder, olha como está aí a disputa política, porque todo mundo quer poder, poder, poder. E como que Jesus venceu as tentações do demônio? Com a palavra. Então, se no cotidiano você é tentado, qual é o instrumento que o Senhor te dá para você vencer a sua tentação? A palavra de Deus. Certo? A palavra de Deus. Então, Jesus nos tira dessa condição de pecado e nos dá a possibilidade da filiação divina para quê? Para que nós sejamos discípulos. Então, vamos lá na página 35, segundo parágrafo. Acharam aí? Vamos ler juntos o segundo parágrafo? Jesus, segui-lo, os quais chamou apóstolos, para que ficassem com ele, e no tempo oportuno fossem enviados para pregar o evangelho do reino de Deus. O termo apóstolo significa... Que dia que a liturgia falou isso para a gente? Que dia?
Quem estava na missa aqui, levante a mão. Pode abaixar. O que foi o evangelho de hoje? Isso daqui, vocês não prestaram atenção não? Credo! Então Jesus escolhe os 12 e dá a eles a missão de quê? De continuar a sua missão. Não é? Eu dizia isso na pregação de hoje, de curar os doentes, de libertar as pessoas possessas pelo demônio, de impor as mãos sobre as pessoas necessitadas. E isso se torna o quê? O que nós chamamos de comunidade. Comunidade cristã que se tornou a Igreja de Jesus Cristo, que nós vamos falar daqui a pouco, certo? Então vamos lá para a página 14. Como eu já expliquei, o centro da pregação e da vida de Jesus é o reino de Deus. Então vamos ler o primeiro parágrafo aí, da página 36, certo? Não é a primeira parte, porque tem um pedacinho do último parágrafo da página 35, que continua, é o primeiro parágrafo da página 36. Vamos lá? Encontrar, compreender e seguir Jesus é experimentar o reino de Deus, cuja realidade se exprime como presente no já da história, mas não totalmente ainda. Em outras palavras, o reino inaugura o início da salvação já aqui na história, mas não se identifica com nenhuma instância histórica. Sua realização plena se reserva para a dimensão futura da existência. Aqui o padre vai explicar para vocês um conceito da teologia cristã. Esse conceito é do já e ainda não. Uai, padre, parece paradoxo. Já e ainda não? Como que é isso? Já por quê? Porque Jesus se encarnou, se fez gente. O reino de Deus se concretiza aqui na terra por meio dele. Mas ainda não por quê? Porque este reino só será pleno onde? Nesta vida ou na vida eterna? Na vida eterna. Então, o já e o ainda não consiste nisso, é um conceito teológico. No anúncio do reino de Deus, o reino já acontece, porque Jesus é a concretização, e ele se faz gente, se torna humano como nós. Acabamos de falar isso. Mas o que ele tem para nos oferecer só será vivido em plenitude, na totalidade, onde? Na vida eterna. Por isso que toda vez que Jesus começava a ensinar, a fazer algum milagre, a realizar alguma cura, e todo mundo queria elevá-lo como rei político, Jesus fazia o quê? Perna para quem tem, saía para um lugar deserto. Trabalhei isso com vocês durante 5 domingos, no capítulo 6 do Evangelho de São João, o discurso do pão da vida. Quando Jesus multiplicou os pães, todo mundo comeu até vomitar. No final sobrou ainda 12 cestos, e eles, é o Messias, vamos levá-lo para Jerusalém para aclamá-lo rei. E Jesus, vai embora, porque eles não tinham entendido nada do milagre. O já estava acontecendo, mas o já não se resumia na barriga, no milagre para resolver o meu problema. Jesus queria falar do ainda não. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue terá a vida eterna. Ainda não. Já, milagre, multiplica os pães, realiza o poder de Deus em nós e para nós. E o ainda não, porque este pão não é só para matar a fome da barriga. É um pão para a vida eterna. O conceito é bem denso, mas em linhas gerais, só para vocês entenderem, consiste nisso, tá bom? Depois, a presença do reino de Deus, isso que eu já acabei de explicar, então nós vamos saltar, porque senão a gente não consegue, cumprir o nosso cronograma de hoje. Depois, lá na página 39, Jesus é o Messias, ungido pelo Espírito. Então, o nome Jesus vem do hebraico, que significa Yeshua.
Qual o significado da tradução do hebraico para o português? Yeshua significa o quê? Acabamos de ler agora há pouco. Deus salva. Qual o significado da palavra Yeshua? Deus salva. E o nome Jesus vem de onde? Yeshua. Certo? Então, o nome revela quem é a pessoa. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro significa o quê? Pedra. Certo? Então, na Bíblia, sempre o nome significa o que a pessoa vai fazer. Qual é a sua missão? Então, Jesus e Yeshua, Deus que salva. Mas ele também é o Messiá do hebraico, que significa o quê? Messias. Messias é o quê? Traduzindo, é ungido. Ungido por quem? Pela força do Espírito Santo. Como que foi concebido Jesus no ventre de Maria? Pela força do Espírito Santo. Como que Jesus começa o seu ministério? Lá na sinagoga de Jerusalém, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Lucas capítulo 4, versículo 18. Então, pela ação do Espírito Santo, que já está em Jesus desde a eternidade, então por isso que nós não podemos falar que o batismo é para Jesus receber o Espírito, como se ele não tivesse. Certo? O Pai está com o Filho e o Espírito desde a eternidade. Então o Espírito já estava com Jesus, mas ele se revela também na ação de Jesus. Certo? Então, os sinais que Jesus realiza também são frutos do Espírito Santo. Agora nós vamos para o 1.5. Mistério pascal de Cristo. No que consiste o mistério pascal de Cristo? Nessas três palavras. Vamos ler juntos? Paixão, morte e ressurreição. Então, se uma pessoa chega e pergunta para você: o que é o mistério pascal de Cristo? O que é que você vai responder? A paixão, morte e ressurreição de quem? Sua? Não, de Jesus. Pode ser que você vai ter a sua paixão, vai ter a sua morte, vai ter a sua ressurreição, mas tudo em Jesus, certo? É tudo nele, por ele e para ele. Agora, eu quero explicar para vocês também um outro conceito teológico que é muito utilizado na igreja, da palavra mistério, certo? Muitas pessoas pensam que mistério é o quê? Algo enigmático, algo assombroso, não é? Uma realidade que eu não posso conhecer. Então, quando você está conversando com uma pessoa e ela não te diz o que você está esperando, você fala: para de fazer mistério, fulano, e me conta, porque todo mundo é muito curioso, não é? Então, nós achamos que mistério é isso. Então, se eu falo mistério de Cristo, será que Jesus assim é um pouco mágico, oculto, como lá o Harry Potter, né? Naquelas magias que se faz. E muitos se iludem nessas ficções, achando que Jesus é um mago. Então o padre vai explicar para vocês o significado de mistério na teologia. Mistério é uma realidade que você pode acessar, que você pode conhecer e compreender, mas que você nunca terá a possibilidade de esgotar. Por isso que se chama mistério. Mistério no cristianismo, na teologia católica, não é enigma, não é magia, não é ocultismo. Mistério é uma realidade que eu posso acessar, que eu posso adentrar, que eu posso compreender, que eu posso experimentar, mas que eu nunca terei a possibilidade de esgotar.
Então, se você viver 150 anos da sua vida com Jesus, a cada oportunidade que você tiver com Ele, Ele poderá fazer uma obra nova em você, na sua vida. Porque nós nunca daremos conta de esgotar quem? Jesus. Por mais que eu leia, que eu estude, que eu escreva livros sobre Jesus, eu nunca vou escrever tudo de Jesus, porque Jesus é um mistério. Então eu posso adentrar, eu posso compreender, eu posso experimentar, mas eu não tenho a possibilidade de esgotar. Por isso que se chama mistério. Então, qual é o mistério de Cristo? 3 palavrinhas que não são mágicas. Quais são elas? Paixão, morte e ressurreição. Repetir novamente com força para aprender. Paixão, morte e ressurreição. Quais são os 3 pilares que sustentam a fé católica? Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Magistério. Agora, quais são as 3 palavrinhas que sustentam o mistério de Cristo? Paixão, morte e ressurreição. Então, esses 3 joguinhos de 3, vocês nunca podem esquecer. Quais são os 3 pilares que sustentam a fé católica? Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Magistério. Quais são as 3 palavrinhas do mistério pascal de Cristo? Paixão, morte e ressurreição. E o que é mistério? É uma realidade que eu posso acessar, lembra assim, né? Acessar, que eu posso conhecer, razão e emoção, que eu posso experimentar como pessoa, mas que eu nunca vou conseguir esgotar. Certo? Então, esse conceito não pode sair da cabeça de vocês, ok? Bom, então vamos agora para a página 40, último parágrafo. Vocês vão sublinhar isso daí de rosa-choque, que é muito importante. Acharam aí? Vamos ler juntos? Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. O Pai entregou o seu Filho por amor ao mundo. Jesus morreu numa cruz, mas não permaneceu sob o domínio da morte. Ressuscitou ao 3º dia. Este foi um acontecimento extraordinário, com profundas consequências para a humanidade. A ressurreição de Jesus é a certeza de nossa própria ressurreição. Aqui você tem uma síntese do mistério de Cristo. Quais as 3 palavrinhas do mistério de Cristo? Paixão, morte e ressurreição. Então, João capítulo 15, versículo 3. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelo seu amigo. Então, paixão é a dor, é o sofrimento. Não é o sentimento do casal de namorado não, viu minha gente? Paixão é dor, é sofrimento. Então Jesus, depois se você vir durante o dia aqui, a igreja, esses painéis vão estar iluminados pelo sol, e você faz toda a via sacra da paixão de Jesus, do seu sofrimento por nos amar até o fim, e nos amando até o fim, deu a sua vida para nos salvar. Então a paixão é o sofrimento, a morte é o quê? A morte é o que, minha gente? A morte. Não é? A morte é a morte. Então a paixão é o sofrimento, é a dor. A morte é morrer. Não é? Morreu por nós, está lá na cruz. Mas ao 3º dia, o que acontece? O Pai o ressuscita e ele vence tudo aquilo que tinha o destruído, numa concepção totalmente diferente da concepção do mundo. Então aqui está a síntese do mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Depois, 1.6, Jesus revela que Deus é o quê? Trindade. O que é Trindade?
Ah, é uma cidade que tem perto de Goiânia. Não, vocês já não são mais ignorantes desse tanto, para responder assim, não é? O que é a Trindade? Conteúdo da aula passada. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Senhor, obrigado, eles aprenderam. Então a Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Jesus revela que Deus é de que forma? Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Certo? Então vamos agora à página 41, terceiro parágrafo. Risca isso daí também de rosa-choque, que é muito importante. Vamos ler juntos? As três pessoas não são três deuses. Há um só Deus em três pessoas. São distintas entre si por suas relações de origem. O Pai gera o Filho, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho como de um único princípio, uma única fonte de amor. Vamos traduzir esse conteúdo para a vida do cotidiano? Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória ao Espírito Santo e seu amor também. Ele é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sempre. Amém. Entenderam? É isso. Três pessoas distintas. O Pai é o que gera, é o que cria. O Filho é o amado, é o que salva, é o que redime. E o Espírito Santo é o amor que santifica e que une o Pai e o Filho. Três pessoas que formam um único Deus. Tarefa de casa, entender isso de maneira simbólica. Acende 3 velas e une o pavio das 3. Você vai ter só um fogo e 3 velas. Entenda a Trindade assim. 3 pessoas e um só Deus. Entenderam? Entendeu? Que bom. Vamos para frente. Agora, vamos para o segundo tema de hoje. A verdade sobre a igreja. Deus, desde o início da história, prefigura a fundação da igreja. E aqui entendam que eu vou falar de igreja com I maiúsculo, da igreja fundada por Jesus Cristo, certo? Não é esse show de milagre, né? Como tem aí hoje, cada esquina é um boteco e uma igreja que você funda, põe a placa lá, fundador fulano de tal. Nós vamos falar agora de coisa séria. E o fundamento é a Escritura. Desde o início da história da salvação, a igreja estava prefigurada. O que é uma prefiguração? É uma realidade que acontece e que já diz respeito de algo muito maior. Então, por exemplo, quando Moisés estava com o povo e todo mundo estava morrendo com a peste, e aí eles começaram a apontar o dedo na cara de Moisés. Mas você nos tirou, Moisés, da escravidão do Egito, e o nosso povo está tudo morrendo, está sendo dizimado. E Moisés, não conseguindo resolver o problema, vai falar com Deus, porque foi Deus que mandou tirar o povo do Egito. E aí Deus fala com Moisés: levanta a haste com a serpente, e todo aquele que for picado, olhe para esta haste com a serpente, e essa pessoa não morrerá, mas ela viverá. O que estava prefigurado na serpente da haste de Moisés? A cruz de Jesus. Porque por meio da cruz dele, ninguém mais iria morrer, porque a morte dele nos redimiria da nossa
morte. Isto é uma prefiguração. Outro exemplo. Moisés sai com o povo do Egito rumo à terra prometida. Quando estão correndo, e aí vem os carros e os cavalos do faraó, quando eles se deparam, o que tem na frente? O mar vermelho. E aí Deus manda Moisés ir à frente, Moisés estende a mão, e Deus faz o que com o mar? Abre. E os seus filhos passam a pé enxuto, e quando vem os cavalos e os cavaleiros do faraó, Deus fecha o mar, e eles morrem todos afogados. O que o mar vermelho aberto prefigurava? O batismo que cada um de nós iríamos receber. O batismo que nos tira do pecado da escravidão, do pecado original, para uma vida nova da filiação divina da terra prometida, que vai jorrar leite e mel. Prefiguração. Uma figura que diz algo maior, mais importante. Então, por que eu cito esses dois exemplos? Porque Deus escolheu um povo, e deu a este nome o povo de Israel, o povo de Deus, o povo da antiga aliança, o povo do Antigo Testamento. E na escolha, na eleição deste povo, porque havia vários povos, mas Deus escolhe um. E por que ele escolhe esse povo? Para prefigurar a fundação da igreja. Que seria este povo que somos cada um de nós, as pedras vivas que edificam o templo espiritual que é a igreja de Jesus Cristo. Então aqui já estava prefigurada a igreja, ela foi gestada, podemos dizer assim, desde o Antigo Testamento, prefigurado na escolha, na eleição que Deus faz do povo de Israel. Mas depois, com Jesus e em Jesus, nós vamos ter os elementos fundantes da igreja, que depois se torna uma instituição. Então vamos agora para a página 43, segundo parágrafo. Olhe quais foram os atos fundantes para a fundação da igreja. Vamos ler juntos? Foram atos fundantes. Por exemplo, a escolha dos apóstolos e a instituição da Eucaristia. O povo de Israel era formado por 12 tribos. Jesus, ao escolher 12 apóstolos, mostrou sua intenção de fundar a igreja, o novo Israel, que fora anunciado pelos profetas. Na instituição da Eucaristia, o Cordeiro Pascal foi substituído pelo sacrifício de Jesus. O cálice da antiga aliança foi substituído pelo cálice da nova aliança, sangue de Jesus. O que nós encontramos aqui no Antigo Testamento? A prefiguração daquilo que se realiza em Jesus, para quê? Para a fundação da igreja. Então ele escolheu quantos apóstolos no evangelho de hoje? 12. Quantas tribos tinha do povo de Israel? 12. Jesus institui a Eucaristia, e a igreja nasce da Eucaristia. Outra tarefinha de casa, ler um documento do Papa João Paulo II, que se chama Eclésia da Eucaristia, não é? E o Papa vai dizer deste documento que a igreja nasce da Eucaristia, quando Jesus, na última ceia, institui o quê? A Eucaristia. Depois, outro elemento fundante da igreja, Pentecostes, não é? Jesus encontra os discípulos com medo, após a sua ressurreição, e ele faz o quê? Sopra o Espírito sobre eles. Vem como que labaredas de fogo. E a partir daquele momento, eles já não vão ter mais medo, e vão sair para quê? Para anunciar o Evangelho a toda criatura, cumprindo a missão de Jesus. Ide, anunciai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Certo? Vamos agora para o próximo, que é importante também. Próximo aí parágrafo, onde paramos? Só para vocês compreenderem o que eu expliquei. Israel se tornou o povo de Deus através da antiga aliança, celebrada no Monte Sinai. Jesus, ao instituir a nova aliança, funda assim a Igreja, o novo Israel. Quando se fala, porém, de atos fundantes da Igreja, pensa-se, sobretudo, na Páscoa da Paixão, morte e ressurreição de Jesus, e no acontecimento de Pentecostes, quando a Igreja foi manifestada às nações pela efusão do Espírito Santo. Naquela manhã de Pentecostes, a Igreja recebeu sua configuração definitiva, assumindo a missão de evangelizar a todos os povos. Então, a Igreja é isso. E a Igreja também se torna um mistério. O que é mistério? Aquilo que eu posso acessar, que eu posso conhecer, que eu posso experimentar, mas que eu nunca irei esgotar. Aqui estão os atos fundantes da Igreja com I maiúsculo, a Igreja de Jesus Cristo. Então, se vocês pegarem lá no segundo parágrafo da página 44, a Igreja não foi fundada por iniciativa humana, mas divina. Risca isso daí, ó, de canetão preto. A Igreja não foi fundada por iniciativa humana, mas divina. E que igreja é essa? A igreja que você é pedra viva, a Igreja Católica Apostólica Romana. Nós não precisamos colocar uma placa ali, Igreja Católica Apostólica Romana, fundador, : como os nossos vizinhos, fundador, pastor fulano de tal, fundadora, pastora Maria das Graças. Esse dia eu vi, fundadora da igreja, pastora Maria das Graças. Falei, nossa, mas muito católica essa pastora, hein? Maria das Graças, né? Fundador, bispo tal, fundador, apóstolo tal. E vocês, frouxos na fé, trocam o certo pelo duvidoso, quando o trem aperta. Vou na campanha do descarrego, vou lá passar na corda dos 380, vou lá pegar a rosa, vou lá fazer isso. Povo frouxo, porque não conhece a sua fé. E se eu ficar sabendo de alguém que fez esse seminário e ainda esbandiou para lá, eu vou puxar a orelha. Porque quando ainda não conhece, tudo bem, e depois sai arrotando, aceitei Jesus. É claro, a anta batizada nunca tinha aceitado, não é? Ainda batiza. Então aqui nós temos os elementos para saber do que nós somos alimentados, e do que o Senhor oferece para nós. Então, minha gente, se nós conhecermos a fé católica, a Igreja de Jesus Cristo, nós não a deixamos por nada, porque ela é completa. Aqui você tem a Eucaristia, corpo e sangue de Jesus. Lá você tem um teatrinho chamado Santa Ceia. Você toma um pouquinho de Lafrute, num copinho que você compra ali na distribuidora do Luciano, não é? Come um pedacinho de pãozinho do Bretas, ou da padaria da esquina, no final acabou, varre, joga fora, vamos embora. Santa Ceia. Diferente da Eucaristia. Não é teatro, é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo. Então aqui nós temos o pacote completo da fé, não nos falta nada. Lá tem que inventar muita coisa, porque falta muita coisa. E aí o povo acha que a novidade é a invenção. Ah, não, e na missa? Lá no Carneiro, Deus me livre, aquele padre que falou 1 hora na homilia, Deus me defenda. Não é? Vocês estão rindo, mas a coisa é desse jeito. Bom, então, o que é a igreja? A igreja é um mistério de relação com a Santíssima Trindade através de Cristo ressuscitado. E aonde que nós podemos encontrar
este mandato de Jesus para instituir uma igreja? No Evangelho, Pedro, vocês vão participar da missa domingo que vem, né? Jesus faz uma enquete no Evangelho. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é algum dos profetas. E aí Jesus pergunta para os 12, e vocês? E para vocês, quem eu sou? E aí Pedro, que sempre fala em nome da igreja, em nome da comunidade dos crentes, em nome do grupo dos 12, vai dizer: tu és o Messias, o Filho de Deus. E aí Jesus vai dizer: olha, mas não foi a razão que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Porque nós só podemos saber quem é Jesus pelo Pai, porque o Pai quis que Ele fosse o caminho, a verdade e a vida. E aí Jesus vai dizer a Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E Pedro se tornou o primeiro papa a nível institucional já da igreja edificada em Cristo. E é por isso que esta é a instituição mais antiga de toda a humanidade. Se você gostar de história, faça uma pesquisa. A instituição que durou mais tempo foi o Império Romano, né? Mais de 1000 anos. Mas não há nenhuma instituição no decorrer dos bilhares de anos que já passaram desde a criação até hoje que resistiu a mais de 2000 anos de história, a não ser a igreja de Jesus Cristo. Se você não acredita no que o padre está falando, pesquise que a história vai te dizer. E entenda que você é pedra viva dessa igreja. Então quando você fala mal da igreja, você está dando tiro no seu pé, porque você também é igreja. É igreja. Certo? Então, nós vamos encontrar na teologia católica, nós vamos encontrar diversas expressões que denominam a igreja, que começam aí a partir da página 45, depois vocês podem ir sublinhando. A igreja, templo de Deus, templo do Espírito Santo, esposa de Cristo, mãe e mestra, novo Israel, corpo de Cristo. Depois virem a página, povo de Deus, não é? Então, são várias denominações que nós encontramos para identificar a igreja de Jesus Cristo, que está num documento do Concílio Vaticano II, que chama Lumen Gentium, que significa do latim luz das nações. É o documento do Concílio Vaticano II, que fala sobre a constituição da igreja. Então, se você quiser ler um pouquinho mais, aqui não dá para eu aprofundar o tema, porque o nosso tempo é muito curto, certo? Então, vocês vão ler este documento, chamado Lumen Gentium. Ou você coloca no Google, documento Luz das Nações, Concílio Vaticano II. Então, vai trazer tudo isso, explicadinho, cada um desses termos, certo? Como eu já estou explicando aqui. Vamos agora para a página 47, terceiro parágrafo. Acharam aí? Vamos ler juntos? A igreja é também uma organização. Ela se organiza para cumprir sua missão de evangelizar. Por ser uma organização, é uma instituição com visibilidade na sociedade, com leis próprias, ministérios ordenados, bispos, padres, diáconos, ministérios não ordenados, confiados aos cristãos leigos, a vida consagrada, religiosos e religiosas, e o laicato em geral. Cada membro assume sua função
e desempenham um serviço, sempre visando ao bem de todos. O texto que mais me chama a atenção para eu explicar sobre a fundação da igreja é aquele de São Paulo. Há vários membros, um só corpo. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Aí São Paulo utiliza o exemplo do corpo humano. A orelha não pode dizer para o pé, agora eu sou o pé. O pé não pode dizer para a cabeça, agora eu sou a cabeça. O pé sempre será pé, a cabeça sempre cabeça, a orelha sempre orelha. Cada um é diferente do outro, mas no corpo possuem funções diferentes, mas com uma única finalidade, para dizer quem é você. E quando um membro do corpo padece, os outros também padecem, não é? Quem já ficou doente, fica doente numa área do corpo. Ah, eu estou com problema de rins. Então o corpo todo sente, o corpo todo padece, porque aquele órgão, o rim, né, está doente. Então, para dizer que nós somos uma comunidade de diversas pessoas com diversos talentos, com diversos ministérios, o padre, a freira, os leigos, os casais, os catequistas, os solteiros, os jovens, as crianças, mas que unidos na diversidade dos ministérios, das funções, se torna um único corpo, que é o corpo de Cristo, a igreja, e ele é a cabeça. Essa visão da igreja é a mais bela e mais compreensível e acessível aos nossos olhos. E ela possui leis próprias que regem a sua vida, normas que regem a vida da igreja. E aqui eu vou tomar com vocês um assunto polêmico do povo que levanta a bandeira porque não concorda do padre não casar. Eu também tenho família e sempre tem aqueles almoços, né? Tem uns que misericórdia, só Jesus na causa. Então um dia estava lá na fazenda da minha avó, meus tios, meus primos, tal. E aí conversa vai, conversa vem, conversa vai. Aí não dá conta de conversar sem envolver o padre. Aí sempre tem aquela tia bocuda, né? Eu também tenho minha tia, né? Bocuda. Estava vendo esses dias na televisão, eu não concordo, eu acho que o padre tem que casar. Não vai ficar muito sozinho, padre tem que casar, a igreja tem que modernizar, tal. Falei, primeiro, a senhora é padre? Ela regalou aí para mim, falou, não sou não. Falei, então só tem que ficar calada. Porque eu que sou padre, não estou reivindicando casar, agora a senhora que não é, tem que reivindicar o quê? Ela esbugalhou oi para mim assim, né? Eu já estava nervoso com a conversa. Aí eu disse a ela, olha, ninguém me obrigou a ser padre. Eu fiquei 7 anos no seminário, como um caminho de preparação, e eu sabia que eu não iria casar, porque a minha vocação não é o casamento, diferente da sua, que é o casamento. A senhora já teve 2 maridos. E ela foi encolher na cadeira, né? Falei, pois é, não é. A senhora se realiza no casamento, etc e tal, tem seus filhos, eu me realizo lá na paróquia, com o povo. Então, eu escolhi, e isso ninguém me obrigou, a igreja não me obrigou, eu escolhi isso. Eu escolhi, não foi a igreja que me obrigou. Porque a visão dela era que a igreja era uma grande ditadora, e tinha me colocado goela abaixo e me obrigado a não casar. Falei, não, só está muito errada. Só devia conhecer mais o catecismo da igreja, ler sobre mais a fé. Mas a sua fonte de informação é o jornal, é a internet, é o zap, e aí não dialoga. Gente, já foi ficando amarela, esbugalhando oi, né? E aí já foi mudando o assunto e tudo mais. Então, tudo na igreja tem um sentido, nada é por acaso. O conjunto de normativas e de estruturas que organiza a vida da igreja, demoraram séculos e séculos para serem constituídos. Essa semana nós estamos tendo a formação permanente dos padres. E está conosco o Dom Edson, que é bispo auxiliar de Belo Horizonte, dando a formação. E hoje ele disse uma coisa muito interessante. Ele falou, gente, foram vários séculos para a igreja organizar a liturgia da missa,
que está no missal romano. E o Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI e agora até o Papa Francisco tem dito aos padres que o rito da missa é o rito do missal. Não é a gente sair criando, achando que a igreja não sabe o que fez. Foram vários séculos para organizar o rito da missa, e agora chega um padre da hora para o outro, acha que ele está ungido demais, e ele cria o rito da missa de acordo com a vontade dele. Não é assim. Então, tudo na igreja tem sentido, tem explicação, nada é por acaso. Agora pode ser que as pessoas, não conhecendo a sua fé, não sabem por que acontece. Não é? Não sabe quais são os ritos da missa, e quem sabe pode ser o segundo módulo do seminário de fé. Aqui a missa parte por parte, para a gente entender por que tem uma procissão de entrada, por que o padre já não fica lá, não é? Por que tem duas mesas, a da palavra e da Eucaristia, que significado é isso? Por que na hora do ofertório a gente vai lá para oferecer a vida? Que significado tem isso? Por que na hora da consagração eu joelho, e na hora da proclamação do evangelho eu estou de pé? E durante a homilia eu estou sentado? Por que há essa diferença? Por que não é tudo sentado, ou tudo em pé, ou tudo de joelho? Padre, para que tem esse levanta, senta, fica joelho, levanta, senta, levanta, senta? Por não conhecer o rito, não conhecer a fé, certo? Então vamos à frente. Página 48. Qual a função da igreja? O que está escrito aí no 2.3? A igreja. Então, evangelizar constitui a missão da igreja, a sua identidade própria, a sua natureza, a sua razão de ser. Dom Edson dizia para nós, a constituição da igreja, a razão da igreja não é sacramental, é evangelização, porque o sacramento é consequência de quem é evangelizado. E a nossa fé não se tornou uma fé evangélica, de evangelização, mas se tornou uma fé sacramental. Vocês não têm loção pós-barba do número de gente que vem nessa paróquia querendo batizar criança. Vocês não têm noção. Pergunte a Nice, que trabalha na secretaria, que ela não me deixa mentir. Então chega a criatura, quero batizar meu filho. Aí pergunta, você é pai, é mãe, é madrinha, é padrinho? Não, eu sou a mãe. Já escolheu os padrinhos? Já. Os padrinhos têm os sacramentos, vivem juntos, são casados. Agora o povo já não vive mais a fé, o povo já não vive mais os sacramentos, e muito menos casar. Coitadas das secretárias aqui, tem dia, né, a Fran sai daqui esbugaiando os olhos, Padre do céu, hoje o trem foi tenso. Aí quando o trem arrocha, elas passam para mim, eu falo, passa para mim. Aí a pessoa chega, cheia da razão, igual o pombo do bando, né, com o peitinho cheio. Eu falo, vamos ali, levo lá para minha sala, mando sentar, pergunto se quer água, se não quer. Aí dou toda a catequese do crer em Deus Pai. Igreja sim, o sacramento é isso, batismo, tal. Qual que é a sua situação? Aí conta. Eu quero batizar o meu filho, já escolhi a minha madrinha, a madrinha que é minha comadre, nós duas dá certo demais, mas ela vai na igreja de crente, ela não é batizada, ela não é casada na igreja, ela vive amaziada, tal. Aí eu explico qual é a missão do padrinho, não é? Se o padrinho não tem condições de ajudar a criança na fé, ele não pode ser padrinho, tal. Fala, mas olha, se vocês toparem, nós podemos fazer o caminho com você, o seu companheiro, né, com a madrinha ou o padrinho, se eles se abrem. E a partir do momento que vocês fazem o itinerário de fé para vocês como pessoas e aderem a Cristo, aí a igreja abre também para que vocês, né, batizem os seus filhos. Pergunta se as criaturas aceitam a proposta de fazer o caminho. Dá essa pituca na minha frente. E aí eu digo, olha,
Vocês vêm com um problema, querendo que eu resolva do jeito de vocês. Mas o jeito de vocês está errado. E eu, como padre, tenho por obrigação de exortá-los da verdade. Porque se eu não exorto, depois, no final, Jesus vai cobrar de mim, porque eu não falei para vocês a verdade. Agora cabe a vocês. O que vocês não têm, a igreja pode proporcionar para que vocês tenham. Agora vocês precisam querer. Muitos não aceitam e não voltam aqui. Vão lá para a Trindade, para a Matriz de Campinas, porque não querem fazer o caminho de evangelização com Cristo, que apenas resolveu o seu problema. E nós não podemos ser coniventes com esse tipo de ser igreja, porque a igreja constitui, por sua missão principal, evangelizar. Agora vamos para o segundo parágrafo da página 48. Vocês vão sublinhar isso também com canetão preto. Olha lá, vamos ler juntos? A igreja existe para anunciar e ensinar, para ser testemunha da graça, reconciliar a humanidade com o Pai misericordioso e perpetuar o sacrifício de Cristo na Santa Missa, memorial de sua paixão, morte e gloriosa ressurreição. A origem da missão da Igreja está na missão do Filho e do Espírito Santo, enviados pelo Pai ao mundo. Então a igreja existe para quê? Para anunciar, para proclamar a palavra de Jesus, o evangelho da salvação, e para ensinar aqueles que não estão instruídos na fé. Vocês estão aqui por isso? Estão aprendendo, sendo instruídos. Nestes atendimentos, qual o caminho que o padre tem que oferecer para a pessoa? O caminho para que ela seja instruída na fé, não é um caminho de resolução do problema rápido. Por quê? Porque nós recebemos tanta graça da parte de Deus, que nós queremos que toda pessoa experimente. Porque se eu resolvo o problema da pessoa dizer, não, pode batizar normalmente, ela não vem à igreja e vai continuar não vindo. E ela não vai experimentar o quê? A graça de Deus na vida dela. E aí a função da igreja não está sendo cumprida. A missão da igreja não está sendo cumprida. Não sei se vocês estavam na missa de Páscoa no domingo de manhã lá na praça. Eu comecei a homilia dizendo, hoje, no dia mais importante para o calendário cristão, a festa da ressurreição de Jesus, a igreja não realiza esta missa aqui fora apenas porque a igreja seria pequena para comportar as pessoas. Mas nós realizamos esta missa na praça principal da cidade, porque a missão da igreja é de gritar para os 4 cantos do mundo que Jesus está vivo e que Ele ressuscitou. É isso, não é logística, porque aqui dentro não caberia o povo e nós vamos para fora, não. Há um significado litúrgico, profético nisso, que é necessário compreendermos. Não é? Então a igreja existe para quê? Para trazer as pessoas que estão desviadas a fazerem o caminho da experiência da misericórdia, a experimentarem o Cristo vivo nas suas vidas por meio da Eucaristia, a cada Santa Missa, aonde nós fazemos memória do mistério pascal de Cristo. Quais são as 3 palavras que resumem o mistério pascal de Cristo? Paixão, morte e ressurreição. Depois vocês vão pegarem o folheto da missa do domingo e vão ler a oração eucarística todinha. Vocês vão encontrar isso. A paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, toda citada na oração da eucarística, porque nós fazemos memória do mistério pascal de Cristo. E Jesus é o missionário do Pai, Ele é o primeiro missionário. Por isso que Ele chama os 12 para serem missionários, e é por isso que Ele nos chama também para ser missionários, né? Uma outra tarefinha de casa é ler Atos dos Apóstolos. Leia o livro Atos dos Apóstolos, vocês vão encontrar toda a missão dos apóstolos e da igreja que nascia depois da ressurreição de Jesus Cristo. Certo? Bom, por fim, então na página 50, depois vocês podem ler,
a Eucaristia, não é, que nós encontramos com Cristo de modo especial. A nossa identidade se dá na celebração eucarística, não é? A Eucaristia é o objetivo profundo da missão, fazer com que todos experimentem a Cristo e se tornem discípulos dele. E a missão é para a igreja o primeiro e mais importante serviço que ela presta ao ser humano, certo? Depois, no 2.4, Maria como mãe da igreja. Então tem várias perguntas no final sobre Maria, que vocês vão ler em casa. Então o que é importante nós sabermos de Maria? Primeiro, foi a escolhida para ser a mãe de Jesus. Esse é o primeiro passo, importante. A escolha foi de Deus. Se você não gosta dela, brigue com o Divino Pai Eterno, porque foi Ele que escolheu. O problema é dele, você não vem brigar comigo, né? Então quando chega falando mal de Maria, eu falo, para, eu também tenho parente crente, né? Aí quando vem, fala, opa, vamos parar aqui. Primeiro, foi o pai. Toda oração que você diz, né? Ó pai, eu te peço, ó pai, meu pai, pela vida do meu pai, ó pai. Então você vai brigar com o seu pai, porque foi ele que escolheu, o pai. Aí, crentaiada, regalo, oi, né? Então a escolha foi do pai. Se você não gosta, está descontente, fale com ele, porque o problema é dele. Então o pai a escolheu para ser a mãe do seu filho, a mãe de Cristo. E Jesus, quem participou das catequeses quaresmais com o padre na época da quaresma, a última catequese foi Maria e João aos pés da cruz. E naquele momento Cristo entrega a igreja nas mãos de Maria. João, filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Então na figura de João nós encontramos todos os filhos adotivos do Pai em Cristo, que somos todos nós por meio do nosso batismo. E no mandato de Jesus nós encontramos a maternidade de Maria, que alcança toda a igreja. E um dos títulos que nós temos de Maria é que ela é a porta do céu. E eu quero ver quando a crentaiada morrer, que chegar na porta do céu e encontrar com Maria, vocês não vão entrar, porque é Maria que está na porta do céu. Quero ver se vai querer ir lá para o Gabiru, porque não passa na porta que está Maria. Quero ver. Deus vai me dar essa graça, né? De ver, na hora que for chegando lá, se não vai entrar. Porque é Maria que está lá na porta, recebendo, não é? Então também somos chamados a, como Jesus, aceitá-la como a nossa mãe. E é muito interessante no nosso cotidiano de família. Como que é uma casa sem mãe? Triste, bagunçada, não é? Desordenada. O que mais? Vocês querem casa sem mãe? Eu não quero. Casa sem mãe é uma bagunça. Desordem, tristeza, né? Sem vida, sem alegria. Então, a igreja é a casa de Deus, e essa casa tem pai, mas também tem mãe. Como diz aquela música da Colo de Deus, só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Então, depois que perde a mãe, padre, se eu soubesse, por que eu não fiz isso com a minha mãe? Por que eu não disse isso a ela? Por que eu não aproveitei mais a presença dela? Aí eu falo, olha, leite derramado não se põe mais na leiteira. Tem que fazer enquanto está viva, né? Porque depois chorar as pitangas não adianta. Maria é chamada sempre virgem. Por quê? Porque ela foi concebida sem o pecado original pelos méritos de Cristo. E tem uma novelinha de Rede Record que mostra uma Maria piriguete, namoradinha de José, apaixonadinha por ele. Não é a Maria do Evangelho. Dom Washington até escreveu uma carta, né? Entreguei aqui nas missas, quem leu a carta. Então Maria continuou
virgem após o parto, porque ela foi a única criatura sem o pecado original. Por quê? Porque ela foi a escolhida do Pai para gerar o seu filho. Se você não acredita, pergunte o Pai, porque foi ele que fez assim. Então você vai discutir com o Pai, certo? E no final da sua vida, celebramos agora há pouco, Maria foi elevada aos céus, né? Como mérito daqueles que estão dispostos a fazer a vontade do Pai, para dizer que o nosso lugar é onde? O céu. Então, se você não veio à missa no dia da solenidade da Assunção de Maria, acesse o YouTube da paróquia e ouça a homilia, porque é uma verdadeira catequese sobre esse conteúdo, que eu não irei aprofundar aqui, porque o nosso tempo já se esgotou, certo? E por fim, a Igreja Católica compreende a tarefa de reconstruir a unidade da Igreja de Cristo, que pertence a todos os fiéis, pastores e rebanhos convocados pelo Espírito de Deus a fazerem o possível para que se recomponham os laços da unidade entre todos os cristãos e cresça a colaboração entre os discípulos de Cristo. Não vou entrar no ponto 3 aí, porque ele é denso. Então nós vamos começar a próxima terça com ele, tá bom? Porque eu não quero fazer ele sapecado. Porque hoje, na linha da teologia, da ideologia de gênero e de tantas coisas que estão surgindo, nós precisamos compreender a verdade sobre o ser humano, criados homem e mulher à imagem e semelhança de Deus. Então vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a intercessão da Santa Mãe de Deus sobre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.